Boa noite. Boa noite, pessoal de fé aí, a galera de fé. Duran, Gaspa, Paulo Paz, Canter. Boa noite, André. Boa noite, Kassab. Boa noite, AG Marcos. Vamos começar aqui a nossa palestra dentro de mais uns minutinhos. Sei que minha imagem não está muito bem no foco, mas enfim, eu sou meio feio mesmo, não tem muita importância. Eu quero ver uma coisa com vocês, é que eu ainda não tive nenhuma experiência de manejar o PowerPoint, né, que é onde a palestra está, com aqui a transmissão. Eu já vi que botando o slide puro na minha tela, eu não consigo acessar os comandos do live stream, tá? Então, enfim, às vezes a tela vai sair para entrar a palestra, às vezes eu vou, eventualmente vou retirar, mas é uma coisa assim muito informal, tá? É uma palestra muito informal, a gente vai poder interagir bastante, vocês vão poder ficar aqui conversando comigo aqui no chat enquanto a gente vai falando. Deixa eu ver que horas são, 8h31, então tá na hora, vamos dar só mais 5 minutinhos aí para quem tá chegando. 69 viewers, 70, 71, tomar meu trago de canha para firmar o pulso. Boa noite, Bruno, boa noite, Júnior, Dinho, Diógenes. Professor Massagão, mas é uma honra. Que bom, que bom, que bom. Que bom, que bom, que bom. Renato Saraiva, já tem diversos acontecimentos para amanhã? Tem, sim, tem. Boa noite, Aderson. Boa noite, gente. Tá bombando. O Ike vem? Boa, né? Boa. Wagner Costa, boa noite, Alex. Boa noite, Duran. Pontualidade britânica, é isso aí. Boa noite, boa noite, boa noite todo mundo. Vamos esperar mais uns minutinhos para começar. Mas, enfim, essa é uma palestra em que nós vamos trocar algumas ideias sobre um assunto que hoje em dia é bastante discutido, né, bastante difundido no Brasil, especialmente no Brasil, e em outros lugares com mercados mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, né, que sempre foram um modelo mais pródigo de mercado desenvolvido. Isso é um tema já que existe há décadas, provavelmente até há quase 100 anos. Está começando o CSV Júnior, mas é assim, tá? É uma palestra, não te preocupa que você não vai perder nada se não pegar alguma frase, alguma coisa, porque é importante entender o contexto disso aqui. Se travar, não se preocupem que volta, tá? Não se preocupem. Se sair do ar, não se preocupe que daqui a um pouco eu estou voltando e reviso com vocês o que ficou de fora. Então, estava falando sobre análise técnica, né? E justamente é uma área aí do conhecimento humano que ela não é muito bem definida, ainda não é muito bem definida. Tanto é assim que você tem dificuldade em classificá-la dentro de uma área específica do conhecimento humano, né? Você não tem, é raro ver, por exemplo, uma faculdade de economia com disciplina de análise técnica de mercados, por exemplo, né? Entre tantas outras coisas. E quando eu comecei, há 10 anos atrás aproximadamente, um pouco mais, a literatura, inclusive nacional, era muito restrita. Hoje ela está um pouco mais difundida. A gente vê mais alguns serviços
proliferando, né, serviços enfim, tanto propriamente de análise, né, como serviços de relatório, como serviços de opiniões, enfim, tem muita coisa. E antigamente não tinha, eram poucos os que se aventuravam nessa área. De tal forma que, quando eu comecei, eu passei um bocado de trabalho para tentar entender como é que isso funcionava, porque era difícil encontrar alguém que efetivamente entendia do assunto e pudesse passar isso com propriedade, pudesse passar isso de uma forma que fosse compreensível para o leigo, né, que começa inicialmente, né, assim, cai de paraquedas no mercado, decide que eu quero entrar nos mercados de risco, quero investir, quero diversificar meus investimentos, quero até apostar de repente, porque não deixa de ser uma aposta, né, no sentido literal da palavra, como tudo na vida, né, atravessar a rua não deixa de ser uma aposta. Você tem uma pequena, ínfima probabilidade de não chegar do outro lado, infelizmente, né? Então, nesse sentido, o pessoal está com um problema cortando. Givaldo está cortando, Givaldo Costa. Martim está perfeito. Internet Explorer está bem, Chrome está bem, Safari está tranquilo. Mazagão tá ok. A galera diversificando aí os navegadores também, né? Muito bem, Safari, Chrome, Explorer. Mas então, o que eu ia falando é isso, né? Que foi difícil encontrar um norte, encontrar um rumo. E então eu trilhei um caminho, ainda trilho, porque não paro, né? Cada vez estudo mais, cada vez leio mais, cada vez me aprofundo mais, cada vez tenho mais experiência, que é um fator importantíssimo também, experiência. E ao longo desses 10 anos pude colecionar algumas coisas, né? E é o que eu vou tentar passar para vocês com essa palestra. Essa palestra, ela é uma palestra essencialmente conceitual. Ela não é uma palestra de cunho técnico, propriamente técnico. Não é o momento agora que vocês vão estudar técnicas, regras, macetes, o que quer que seja sobre análise técnica. Ele é uma palestra conceitual sobre o posicionamento da análise técnica dentro do ambiente de investimento, o que ela realmente pode propiciar. Nós vamos fazer algumas inferências lógicas sobre todo o processo, que ao longo de 10 anos eu acabei percebendo que é onde havia mais falhas. E com isso, então, eu fui justamente, né, me dando conta dessas questões e procurei desenvolver um trabalho em cima disso, né, um trabalho de sempre tentar buscar um melhor posicionamento. Porque, de certa forma, você sempre tem que ser crítico, né? Você tem que ser crítico das coisas que lhe são apresentadas, das coisas que lhe são faladas, das coisas que lhe são ensinadas, sem nunca, no entanto, ser pedante, autoritário, tosco, achar que sabe tudo, porque não, você não sabe tudo, ainda não nasceu alguém para saber tudo. Sempre tem a chance de aprender alguma coisa. Inclusive nas chamadas que eu colocava hoje ali, né, na propaganda, fiz até, né, um merchandising de graça aí para a Pepsi. Depois eu quero ver aí o que eu ganho em troca. Vou ligar lá para a diretoria, porque, muito bem, é uma palestra sobre análise técnica, né? E o título até, quem sabe, chama, né, sobre uma nova ótica. Meu Deus, o que será essa nova ótica? E assim, é uma palestra, quer dizer, muitos de vocês provavelmente já viram dezenas de palestras. E no pior cenário, eu imagino, essa terá sido mais uma, apenas mais uma. É rápida, para demorar 1 hora. Eu sei que até nos meus calls matinais para durar 1 hora e dura bem mais, mas eu vou tentar me restringir, porque afinal é tarde da noite, eu estou trabalhando desde as 6h30 da manhã.
É um problema, o cara que é vidrado em mercado tem um problema sério, sério. É ruim até de tirar férias, o cara não consegue. Mas enfim, eu estava falando, né, nas chamadas que pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser muito bom. De repente essa palestra, se você é iniciante, pode de repente lhe encurtar, lhe atalhar muita coisa, né, no seu desenvolvimento aí, tá? Dentro da análise técnica. E se você já sabe alguma coisa, também sempre há a oportunidade de revisar alguns conceitos, discutir, trocar ideias, etc, etc, que é o que também a gente faz do call matinal, né? Toda manhã. Muito bem. O Guima pergunta, análise técnica, falta estudos acadêmicos e científicos? Sim, falta, Guima, falta, tá? Falta muito, falta bastante e é complicado de fazer, tá? É complicado. Nesse sentido, é muito mais fácil para alguém de dentro da academia, por exemplo, ciências econômicas, desenvolver um trabalho baseado em aspectos teóricos, né, da questão, inclusive de análise fundamentalista, estudo de caso, etc, etc, do que análise técnica. Tá? É bem mais complicado. Mas, assim, a gente começa a perceber cada vez mais aparecendo esse tipo de coisa, né? Deixa eu só revisar aqui que o pessoal vai escrevendo. Browser, conexão, não te preocupa, tá, Renato? Na Copa vai estar tudo certinho. Só hospital que não vai ter, tá? Isso aí não vai ter. Mas estádio bom, arena, isso vai ter. Até em Manaus lá vai ter, tá? Todos os lugares vai ter estádio bom, arena, a internet 4G de qualidade, não te preocupa. Hospital daí acho que não precisa, né? Não tem porquê ter hospital. Mas tudo bem. O Caos 39 perguntando de OGX, tá feio o OGX, né? Mas esse não é o momento. A gente pode ver isso amanhã no call. Mas enfim, eu vou botar agora a palestra. Vou ter que tirar aqui a minha cara e botar a palestra. Eu quero ver se eu consigo me coordenar aqui com o instrumento aqui, tá? Um momentinho só, por gentileza. E voilá! Aí está a palestra. Deixa eu ver se aparece na tela. Análise técnica de mercado. Vocês estão vendo ou não? Não, não estão vendo, né? Sabia. Um momentinho. Eu vou deixar o 2D aqui, tá? O 2D Mix. Aqui. E aqui. Muito bem. Agora sim. Agora vocês estão vendo bem. Então vamos lá, gente. Análise técnica de mercados. Uma abordagem um pouco diferente, tá? E aí vocês vão me perguntar, já de primeiro, né? Meu Deus, o que pode ser diferente? Porque afinal, né, quanta coisa de análise técnica já tem aí, revista de análise técnica, fórum de análise técnica, as pessoas discutem, né, os ativos o dia inteiro, perdeu a linha para cá, perdeu o suporte para lá, perdeu não sei o que pode ser diferente, né? Que abordagem pode ser diferente, né? A abordagem é justamente essa, é o resultado de 10 anos vendo aí algumas deficiências do processo de ensino, né, no processo de manejo da questão, num ambiente que tem tudo para bombar em termos de investimento, porque o mercado ele é muito restrito ainda, o acesso, né, aos mercados de risco, aos mercados de renda variável ainda é incipiente no Brasil. Existe uma sociedade ainda ávida por isso, que vai ficar cada vez mais ávida, mais cedo ou mais tarde vai buscar esse tipo de informação, e pode ser até na conversa de boca a boca, até o que ele vê na revista que sai na capa da revista que está na banca, e isso foi muito comum no começo de 2008, perdão, os que são mais novos aí dentro dos mercados, talvez tenham entrado um pouco depois, mas em 2008 era uma febre, no começo de 2008, né, o noticiário era febre sobre bolsa, porque afinal o Brasil estava aí estourando, ganhando investment grade, 1, 2, bolsa a 72 mil pontos, a classe média estourando, né,
crescendo vertiginosamente de 10 anos para cá, propiciando com que o mercado ficasse muito maior, se agigantasse, o mercado como um todo, né? O mercado da vida real, consumo, empresa produzindo mais, bombando, setor automobilístico, setor de consumo, setor de varejo, setor indústria naval, enfim, de petróleo, exploração, pré-sal, e era o futuro, e muita gente entrou nessa época, e justamente por falta de conhecimento, por falta de instrução, às vezes até mal informados, em menor grau, até quero acreditar que em menor grau, até de repente, às vezes com um cunho de malícia, né, de tentar empurrar um produto que talvez não servisse para todo mundo. São essas coisas que eu fui identificando, e é essas que a gente vai procurar, entre outras coisas, debater aqui, tá? Vamos passando. Não. Falha técnica, agora sim. Da onde é que vem tudo isso, gente? Olha, 10 anos de estrada, como é que foi, como é que o processo aconteceu? O processo aconteceu porque há muito tempo atrás eu ouvi um cara que conhecia um pouco de análise técnica, e aí deixa eu ver se está tudo certinho aqui. O som está baixo. Deixa eu melhorar aqui. Eu conheci, aprendi de uma pessoa, né, o conceito de análise técnica, manejo da análise técnica, retive essas informações, aí veio outra pessoa e me ensinou mais coisas, e algumas coisas eu retive, outras eu substituí, outras eu usei o conhecimento de dois para aprimorar uma ideia, depois veio o conhecimento de um terceiro, que aprimorou a ideia dos outros dois, aí veio mais um para filtrar todo esse conhecimento, já são 4, e daqui a gente peneira muita coisa e outras são descartadas. Depois vieram todas as dezenas de livros, né, a maioria literatura internacional, porque aqui ainda não uma questão um pouco desenvolvida naquela época, agora já há mais uma profusão, né, de literatura, graças a Deus. Depois mais a questão do estudo pessoal, né, estudo que o cara gasta tempo lá fazendo, ver se aprendeu direitinho. A gente sabe que não adianta só ler no livro, né, tem que botar em prática. E por fim, então, botar em prática. Né, botar em prática. Alguém disse, eu não sei se isso é estudo científico, mas alguém disse que se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que treinar. Tem que treinar, e tem que treinar mais ou menos 10.000 horas. 10.000 horas, para ser razoavelmente bom em alguma coisa. Tá? E não estou falando de análise técnica, estou falando em qualquer coisa. Um cirurgião, para ser bom, mais ou menos, tem que ter mais ou menos 10.000 horas de voo. Um comandante como o Renato aí, para ser bom, tem que ter mais ou menos 10.000 horas de voo. Se tu não tens ainda, Renato, tu vais chegar em breve às 10.000 horas de voo. E assim vai. O cara, para de repente chegar num patamar que ele pode dizer, olha, eu compreendo os mercados, não entendo na sua integridade, mas compreendo os processos que regem os mercados, tem que ter pelo menos umas 10.000 horas de vivência no mercado. Isso não sou eu, não fui eu que cheguei nesse número. Isso é até uma lição aí de coaching, né, bem difundida, 10.000 horas. Então faça as contas para ver quantos dias de mercado são 10.000 horas. 10.000 horas você operando, revendo na prática conceitos. Isso é verdade, é um estudo científico, o Guima diz ali. 10.000 horas você é especialista em alguma coisa. Oliver Vélez falou isso numa palestra. Isso aí. Estou vendo aqui. A deficiência em análise técnica é apenas do Brasil? Não é. Existe análise técnica especializada desenvolvida fora do país? Existe bastante. O problema é fazer chegar isso, Bruno, ao investidor comum, a nós, tá? Nós que somos investidores comuns. Júnior, qual a sua formação? Júnior, eu fiz muita coisa na vida, Júnior.
Sou formado em odontologia, sou cirurgião dentista por formação, mas antes eu quase me formei em engenharia, também já fui piloto, hoje sou empresário, sou especialista em mercado de capitais, sou analista de valores, tenho mestrado acadêmico na área de periodontia, né, que é uma área da odontologia. Enfim, eu já naveguei por várias áreas do conhecimento humano, né, mais ou menos isso, e fui mais ou menos pescando muitas coisas, né, que a gente sempre aprende, né, como eu vinha falando. De tal forma que tudo isso resultou hoje, né, na pessoa deste aqui que vos fala, na pessoa do Diego. Eu tenho hoje já uma bagagem cultural, um aprendizado, e eu venho passando, né, venho tentando passar isso durante os calls matinais, e surgiu a oportunidade então dessa palestra, e achei por princípio, antes de tecer qualquer outra coisa sobre ensinar como a prática da análise técnica, eu achei por bem abordar esse primeiro assunto, né? Que pode servir para muita gente, para o iniciante e para o mais experiente também. Então eu já vi a maioria das palestras e dos cursos que existem no Brasil, eu já li, já vi, já assisti, muitos livros, dezenas, talvez, uma centena de livros eu já li, muito estudo eu já fiz, estudo próprio, muita coisa eu desenvolvi, e também já tenho, com certeza, se são 4 anos, então eu já tenho mais de 20 mil horas de prática, de certa forma. Então, dá uma bagagenzinha, né? Aí o que vai acontecer para vocês, que eu espero que aconteça, é que vocês não vejam o que eu vou falar aqui como lei absoluta. Não, eu tenho que ser para vocês o que um desses aqui foi para mim. Vocês vão me assistir aqui, vocês vão assistir uma outra pessoa, mais uma outra, vão peneirar as 3, ver o que sobra, o que vai, o que um contradiz o outro, vem mais uma, vão agregar, vão estudar os seus livros, enfim, vão fazer todo esse processo. E eu deveria me encaixar aqui, dentro do processo próprio de cada um de vocês. É isso. Eu não sou o detentor da verdade, acho inclusive que sei muito pouco, queria saber mais, não sou bom, queria ser melhor, mas é para isso que a gente trabalha, né? Para que a gente consiga desenvolver e aprimorar as habilidades. E uma das que eu gosto até fui professor universitário também, alguém me perguntou lá, eu fui professor universitário. Dei aula alguns anos em faculdade e tenho verdadeiro prazer em dar aula. E agora está meio estranho assim para mim, porque é a primeira aula que eu dou sentado na frente de uma câmera, né? Eu sou do tempo que se dava aula em pé, num palco, com as pessoas ouvindo, enfim. Vamos lá então, gente. Diferente do quê? O que poderia ser tão diferente, né, essa análise técnica do Diego, essa abordagem do Diego, que não se vê em outro lugar? Porque afinal os conceitos básicos de análise técnica, para quem já conhece, envolve uma ampla base científica, porque afinal, em última instância, a análise técnica trata de preços. Preços são números. Números eu posso trabalhar dentro de uma certa lógica, como eu bem entender, né? Números eu posso somar, dividir, integralizar, derivar, depois vem também a base estatística que eu posso aplicar, mas enfim, número é matemática. Matemática é sim uma ciência pura, né? É uma ciência pura. A estatística também é uma ciência. Então, tem toda uma parte dentro do processo de análise técnica que diz respeito à ciência. Agora, tem uma outra parte que é importantíssima, muito importante, que diz respeito ao comportamento humano. Por quê? Quem opera no mercado são pessoas. São pessoas. Eu, vocês, os grandes especialistas, os grandes gestores que operam, tomam as decisões, eles mandam comprar, enfim. É a opinião deles que vai para o mercado, é isso que importa. Então são pessoas. E vocês, de repente, já ouviram falar que hoje em dia é o uso de robôs, né? Robôs na bolsa, o robô entrou operando. Não é o C-3PO, não é o R2D2 lá, sabe, um Android operando. Não, um robô é meramente um algoritmo matemático que é encarregado de executar operações na bolsa, né, em detrimento de alguém.
esse alguém tem que apertar o botão, tá? Para ativar esse robô, para ativar esse mecanismo. Esse alguém tem que ir lá e dizer, agora é hora, ou agora não é mais hora. Quer dizer, não tem como dissociar a pessoa humana do mercado, nem que a gente queira, né? Nem que a gente queira. Então tem esses dois componentes. E quem já tem mais aí um traquejo de mercado sabe, né? Já sabe do que eu estou falando. A parte científica e a parte emocional. Agora, a grande questão que eu vejo, que é praticamente o foco aqui da nossa abordagem em cima disso, é o seguinte: como que isso é passado adiante? Principalmente para o iniciante, né? O cara que é mais tarimbado, tudo bem, ele já tem uma espécie de vacina, já tem uma espécie de anticorpo criado, né? Porque ele já viu alguma coisa, provavelmente já perdeu dinheiro em algum lugar, fazendo alguma operação, então ele já sabe. Ele é menos, digamos, ele é menos suscetível, né? A uma ideia nova. Agora, a maioria das pessoas que está iniciando, que é iniciante, acaba sendo, de certa forma, presa fácil de um sistema, né? E o sistema é esse, um sistema que foi muito difundido tempos atrás, ainda é. Ele é um sistema legítimo, eu não estou dizendo que é corrupto, que é sujo, muito pelo contrário, porque a intenção maior é explorar um nicho de mercado, é ajudar pessoas a diversificar seus investimentos. Então é um nicho assim, completamente sem nenhuma conotação pejorativa, é isso que eu quero passar. Mas o sistema faz com que às vezes isso não seja talvez abordado da melhor maneira. Por quê? A gente costuma ver, e aqui eu gostaria que vocês me ajudassem, porque eu separei algumas coisas que eventualmente caem até no nosso mailing list assim, plim, tá? Primeiro, análise técnica é um método fácil. Já ouviram essa? Já ouviram essa, gente? Deixa eu ver que vocês estão... Parará. Já ouviram? É de fácil aprendizado e aplicação. Já ouviram isso? Livre-se do difícil, entre parênteses, os fundamentos, né? Os fundamentos, a análise fundamentalista é um bicho de 7 cabeças, é um troço que é inatingível aí para a maioria das pessoas, né? Para os mortais comuns. São coisas dos grandes analistas, coisas das grandes corretoras, das grandes casas de análise, etc, etc, né? Então, assim, livre-se do difícil, que são os fundamentos, né? Vá para a análise técnica, que é fácil, é rápido, é fácil, é de fácil aprendizado. Já viu? Já viram? O herculano se dá melhor com a análise fundamentalista. Ótimo. Pará. Seja independente. Já ouviram essa? Seja independente, não dependa de ninguém, não dependa da opinião de ninguém, não dependa da opinião do seu gerente de banco. Já ouviram isso? Ganhe mais do que o que mesmo? Ganhe quanto por mês? Bata não sei quantos por cento, faça não sei o que, duplique seu investimento, triplique não sei quanto. De vez em quando a gente vê uma capa de revista aí, né, com algum... eu me lembro, em 2008 tinha exatamente uma capa assim. Era um rapaz jovem, de terno e gravata, escorado numa parede, né, assim, bem no estilo assim, despojado, com cédulas voando, e o título era Jovem e Rico, o cara que investe na bolsa, né? Jovem e rico usando análise técnica. 8%, alguém falou em 8%, né? Escutei esse lero todo. Saraiva, alguém ficou rico antes dos 30 anos? Sim, eventualmente alguém fica. Mas é uma forma de vender também. Jovem e rico, né? Seja livre, faça de qualquer lugar. É só você ter um acesso à internet, um notebook, e aí você vai até numa praia do Caribe, você vai e opera lá e faz dinheiro fácil. Quer dizer, é uma conversa fácil de vendedor, né? E quando ela cai nesse ambiente, eu acho que ela fica bem pejorativa. Ela não é pejorativa quando ela diz que não é difícil, não precisa ser difícil realmente. Se você sabe exatamente os passos que tem que dar, ou da maneira que tem que ser.
E esse é o problema, que geralmente não é assim que acontece. Aproveite e fique rico. Outra que é muito em voga, né? A eterna luta entre análise técnica e fundamentalista. Isso sim, é muito batido no mercado, né? A fundamentalista é complicada de fazer, né? É coisa para poucos. A técnica já é mais acessível, é para o povão como a gente, né? Seja livre, faça de qualquer lugar, já falei. Revista Época, Calderano, ex-militar. Militar costuma se dar bem, viu? No mercado. Outra também, se não tem a briga, né, aqui eu vou voltar um pouquinho, entre análise técnica e fundamentalista, e geralmente é uma briga mesmo, né, o analista técnico, ele tem pavor do analista fundamentalista, da análise fundamentalista, acha que não serve para nada, e o fundamentalista também, né, tem ojeriza do analista técnico, que é um mero grafista lá, né, um grafista qualquer, que vai lá, traça meia dúzia de reta e acha que descobriu o futuro, né, da ação, se vai cair ou vai subir. Então é uma briga realmente bem evidente no mercado, a gente vê frequentemente isso, né. Quando não é assim, então as pessoas tentam conciliar as coisas, né. Olha, a técnica e a fundamentalista, elas não são excludentes, elas têm que ser conviver pacificamente. A melhor aplicabilidade de tudo isso é utilizar os fundamentos e aí aplicar a análise técnica na hora certa. Esse é o papo, então, de quem tenta vender assim a questão. E que não está errado, de forma alguma está errado. É também uma forma de ver bem coerente, bem certo, né? Bem certo. Outro tipo de tentativa de venda ou de ataque, digamos assim, de tentar preencher o nicho de mercado é com entrega de produtos prontos. Olha, você que não tem tempo de operar, não tem tempo de ver o mercado, mesmo assim você pode ganhar dinheiro. Vem aqui, sei lá, eu te mando uma mensagem, você vai, eu te digo exatamente o que você tem que comprar, a que preço, e te dou o cenário para vender, etc, etc. Né? Antigamente não tinha, hoje já é bem difundido. Eu, pelo menos, conheço uns 3, 4, né, nesse sentido aí. Produtos prontos, menor esforço, quer dizer, eu não preciso nem estar olhando o mercado, eu vou receber alguma comunicação, aí eu vou lá e executo e pronto. Agora, eu vou começar a pensar então em cima disso, tá? Em cima desse último tópico aqui, a parte do produto pronto, que provavelmente é o que tenta agregar a maior parte de toda essa indústria, né? E entregar para aquele que quer o investimento de risco, um produto já na mão, sem que esse ao menos tenha o trabalho de estudar, de acompanhar, de traçar uma estratégia. Está ali, prontinho. Bom, pensem comigo agora, e esse vai ser o nosso trabalho. Se existe um produto pronto, esse produto pronto possibilita com que eu tenha um menor esforço. Ele tem que ser um produto que sirva a muitas pessoas, concorda? Eu diria até a maioria de um pessoal, que seja um produto que diga exatamente como se fosse uma verdade, porque afinal é o produto pronto, é o que as pessoas precisam. Quem vende esse produto pensa assim, as pessoas precisam desse produto. Então, é muito natural que eu pense que esse produto pronto, na verdade, ele esteja me retratando uma verdade, né? Alguma coisa que tem um caráter universal. Afinal, está ali, né? Foi produzido por alguém que provavelmente estudou bastante, corroborou uma série amealhou uma série de informações, vislumbrou a melhor oportunidade e agora ele, por um preço, está me entregando essa oportunidade. E, obviamente, que ele não se sustenta se isso, ao longo do tempo, não se provar vitorioso. Ou seja, se não se provar viável, se ele não tiver uma taxa de acerto muito grande. Eu praticamente vou imaginar que esse tipo de serviço ele tem que retratar alguma coisa que é universal, que ela tem que ser
que o grau de aceitabilidade seja inquestionável. E aí eu pergunto, será que existe? Será que existe para todos esse momento? Será que serve para todos? Será que as pessoas são iguais? Será que as pessoas têm necessidades iguais? Será que esse momento que está sendo vendido, que está sendo passado, retrata exatamente a verdade do mercado de risco? Olha, a verdade é essa. O mercado de risco é esse. Pense comigo. Existiria a possibilidade de existir uma verdade de cunho assim universal que servisse a todos? Se existisse, se esse produto de fato existisse e fosse vendável, será que não existiria nas bancas de jornais talvez uma revista com o título Análise Técnica, tudo que você precisa, o momento atual, e aí você vai ler e diz, olha, o momento atual é isso e aquilo, então tem que fazer isso e aquilo, porque vai acontecer isso e aquilo. Será que existe essa verdade? Com certeza não, né? Com certeza não. Acho que deu uma falhazinha aí, mas voltou, né? Com certeza não, né? Não existe esse serviço. Por quê? Se existisse, ora, até uma questão de boca a boca, né? Eu compro, vejo que é viável, não vou falar para todo mundo, mas falo para os melhores amigos, para os conhecidos, pelo menos para os familiares, né? Coisa de máfia, né? Pelo menos familiar. Os familiares têm amigos, que têm outros familiares, e aí vai espalhando de toda forma que, mais cedo ou mais tarde, todo mundo está sabendo. Isso é batata, é fácil de pensar nisso, né? Se todo mundo descobrir, o que seria do mercado? O mercado a gente sabe, tem que ter um comprador e um vendedor, né? Se todo mundo descobrir que agora é a hora de comprar, porque enfim, alguém está dizendo que a análise técnica diz que é agora, essa análise técnica universal, todo mundo vai comprar, quem é que vai vender? Exatamente. O Fernando Bibi diz ali, todos ganhariam, ninguém perderia. Pior que isso, nem haveria mercado, porque todos queriam comprar e ninguém ia querer vender. E aí não sai negócio, não tem mercado. Existe a verdade, então? Vamos então tentar responder essa pergunta. E para nós procurarmos essa resposta, a gente vai tentar usar de um raciocínio lógico, tá? Vai procurar concatenar inferências lógicas, tá? Que pareçam lógicas, porque é tudo que eu preciso, na verdade, né? Usar, não só aqui, mas em muitos lugares, usar de inferências lógicas, porque se não for assim, eu já entro no âmbito do oba-oba, do jogar dado, do pode ser, pode não ser. Isso não me serve. Eu preciso de inferências que, pelo menos, se não retratarem a verdade, que pareçam lógicas, tá? Para chegar a esse objetivo, nós vamos usar de um artifício que se chama, deixa eu carregar aí na tela, para vocês verem, de um artifício, de uma técnica que se chama de engenharia reversa. Engenharia reversa. O que é engenharia reversa? O que é engenharia? Você tem uma ideia, você quer concretizar aquela ideia. Então você faz todo um planejamento, constrói todo faz o delineamento de toda uma série de passos que te levem a montar aquilo que você imagina, a engenharia daquele produto, daquela coisa que você imagina. Isso é engenharia tradicional. Você sai do zero e chega em algum lugar. A engenharia reversa faz o contrário. Ela pega algum lugar, pega esse produto, desmonta, e a partir desse desmembramento começa a aprender como é que se deu esse processo, que você não sabe como é que começou na verdade. Quem foi muito pródigo, quem ainda é provavelmente muito pródigo e influente nessa área, são os chineses. Os chineses fizeram exatamente isso.
quando a sociedade agora, né, recentemente, nos últimos 30 anos, industrial se desenvolveu, foi assim, muitas vezes foi exatamente assim que ela se desenvolveu. Eles não tinham a capacidade, por exemplo, a indústria aeronáutica, de desenvolver um avião, um caça militar, do nada. O que eles pegaram? Pegaram um caça russo, desmontaram, viram como é que era, e aí, a partir daí, começaram nesse processo de engenharia reversa, começaram a projetar o seu próprio. E hoje eles têm lá os seus aviões de caça, e um até já tem aí, supostamente, capacidade de invisibilidade, né, que eles chamam de stealth, né, de evadir radares. É assim. Então, a engenharia reversa é assim. Nós vamos partir do que assumimos que é verdade para tentar destrinchar esse caminho aqui, para tentar chegar na resposta se existe ou não a verdade. Vamos lá, então. Vejam bem. Vamos ver aqui, parará. Tá, integradas, complementares, correlacionadas, tá. Aqui está, então, a nossa engenharia reversa. Ora, eu vou partir da seguinte hipótese, reversa no caso, né? Se existe a verdade, ou se existisse a verdade, ela deveria constar de um relatório, ok? Pode ser um relatório. Imagine um relatório, ou pelo menos um relatório, talvez seja o melhor exemplo. Está ali, ela está exposta. Tá? O relatório do que é o mercado, a verdade do mercado, o que vai acontecer. Agora é hora de comprar, por exemplo, porque a bolsa isso, porque a bolsa aquilo, então é hora de comprar. Essa seria a verdade. Ora, se isso for mesmo verdade, então eu vou estar me deparando com um tipo de situação que a gente chama de, no jargão do mercado, e não só no mercado, de almoço livre. Alguma coisa que está sendo me dada de barbada, de lambuja, quase sem nenhum esforço, né? Alguma coisa que, o mínimo que eu fizer, eu vou ser um vencedor. E aí que está o negócio, aí que está a questão. Nós sabemos, pela prática, pela experiência pregressa de N gerações que nos antecederam, que isso não existe. Não existe almoço grátis, tá? Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Esse relatório, na verdade, não pode existir, porque essa situação aqui não existe. Então, essa é a primeira conclusão que eu chego. Esse relatório aqui não pode existir. Tá? Ele não pode retratar a verdade. E quando eu digo a verdade, eu estou dizendo assim, em termos, em percentuais, talvez assim, pelo menos entre 95% e 100% de probabilidade, né, de acerto. É a verdade, é praticamente a verdade. Por uma inferência lógica, ainda que reversa, eu cheguei à conclusão que não existe. Tá? Ele não existe. Tudo bem até aqui? Acompanharam? Beleza, Renato disse que ok. Ora, vamos esperar passar aí, entrou. Ora, mas eu vejo que efetivamente esses relatórios, eles existem. Eles estão aí, difundidos no mercado, eles existem. Todos os dias a gente vê. De uma maneira ou de outra, a gente vê. E na vastíssima maioria dos casos, eles são feitos com as melhores intenções, utilizando os melhores dados, as melhores fontes. Não é um desserviço. Não é isso que eu quero dizer. Muito pelo contrário. Não há aqui um mau intencionamento de vender um mau produto. Não, pelo contrário. A intenção é vender um bom produto. O produto está aí. O problema é anterior. É que as pessoas são induzidas, dentro de todo um processo de aprendizado, a achar que esse relatório retrata a verdade. E aí nós vamos lá para as aulas, né? Para as aulas que nós temos hoje, na maioria das vezes, né? Na maioria dos casos, de análise técnica, abordando muitas vezes aquelas questões que já
debatemos, né, que é fácil, que é rápido, faça você mesmo, olha que tranquilo, parará, cativando um monte de pessoas, e aí eles têm, né, esse curso tenta passar de uma forma muitas vezes muito mais simplista do que realmente é a análise técnica, né, toda a noção de análise técnica, e muitas vezes até nem abordam o componente emocional, que é preponderante, ele é fundamental no mercado. O mercado, ele quando vocês começarem a estudar um pouquinho mais a fundo, vocês vão ver que ele é fundamentalmente não, mas ele é muito baseado, lastreado na emotividade humana das pessoas que negociam. Deixa eu ver, eu estou vendo um negócio aqui. O Celso não pegou o queijo e o rato. O queijo e o rato é o seguinte, Celso, eu fazia eu invocava um presságio, um conhecimento aí que as pessoas têm, né, que não existe almoço grátis. Não só no mercado, mas em muitos outros lugares. No sentido de que ninguém vai te entregar um produto que você possa ganhar muito sem que você pague algum tipo de preço, tá? Se você não pagar dinheiro vivo, né, para ter esse produto, você pagará em termos de risco, né, de tomar uma decisão que não seja lá muito produtiva no futuro, não seja producente. Nesse sentido, não existe, no caso, aquela figura do queijo-rato, era um rato do lado de um queijo sem a ratoeira. Isso não existe. Isso não existe. Sempre haverá a ratoeira e o rato sempre vai ter que pensar se convém, né, dar um passinho a mais para tentar mordiscar aquele queijo ou não. Porque às vezes o queijo é um pouco grande, ele consegue roer a beirada sem disparar a ratoeira. Acontece. E aí o rato teve sorte. Era nesse sentido, tá? O Duran, são 3 M's. Mind, Method e Money. Exatamente. Todos se complementam. Desculpe, mas cortou. Tá, eu falava, Celso, assim, ó, aquela figura, o queijo e o rato, era um rato do lado de um pedaço de queijo sem a ratoeira, tá? Sem a ratoeira. Ou seja, é uma situação que é praticamente inverossímil, porque para o rato, né, pensando em termos de rato, e agora eu virei um rato, é improvável que ele ache um pedaço de queijo dando sopa assim, né? Colocado propositalmente ali. Se caiu, tudo bem, caiu, mas se está ali de propósito, ele não vai. Ele vai ter o pedaço de queijo com a ratoeira. E ele vai ter que correr esse risco. É nesse sentido. Ele paga alguma coisa em troca daquele pedaço de queijo, ok? Muito bem. Então tá, estamos no nosso processo lá de aprendizado, né? Que ele é falho. E aqui eu trago um exemplo da minha vida pessoal, deixa carregar aí, de como ele é falho. Eu lembro, como se fosse ontem, nos meus tempos de colégio, que a gente estudava as matrizes matemáticas. Aqui está uma matriz, vocês lembram, uma matriz assim, né? Que é assim, aí vai uma linha de números, outra linha de números, mais uma, e aí aqui perfaz uma coluna, e outra coluna, e outra coluna, e outra coluna. Bom, acontece que a gente aprendia a calcular o determinante dessa matriz, calcular a matriz transposta, ver quando isso era possível de fazer, quando não era possível, e mais uma série de outras operações dentro dessa matriz. E isso valia nota. A questão que eu coloco é o seguinte, talvez alguns de vocês saibam responder isso, mas até nem é o foco daqui. Para que serve uma matriz matemática? Para que a gente aprendia matriz matemática no colégio? Para quê? Para ganhar nota. Porque aí vinha a prova, a gente vinha aqui, multiplicava essa, depois vinha essa, aí vinha assim, aí fazia o caminho inverso, multiplicava aqui, e estava o determinante, e aí você chega um número, e ou você acertou, ou você errou. Mas para que serve isso? Eu estudei supostamente num dos melhores colégios,
da minha cidade, lá, da minha cidade natal, e nunca me explicaram para que servia a matriz matemática. E é isso que eu vi em muitos cursos que eu vi ministrarem de análise técnica. Por exemplo, aqui na prática, eles vão mostrar que, olha, o mercado se move assim. Você tem uma alta, você tem uma baixa, você tem uma alta, você tem uma baixa, tem uma alta e uma baixa, aí traça uma reta que passa pelos fundos, aí tem a linha de tendência de alta. Muito bem, essa é a linha de tendência de alta. Muito prazer, linha de tendência de alta, muito prazer, ouvintes, está aí, análise técnica. E aí eu pergunto, por que é assim? Para que existe? Da onde vem? Para onde vai eu não sei, mas da onde vem? Isso eu deveria saber, Esse tipo de questionamento eu comecei a me fazer. Por que é assim? Ah, porque alguém falou que é assim. Bom, mas quem era esse alguém? De onde é que ele tirou? Que inferências ele fez para chegar a isso? O que eu posso, a partir disso, inferir? Porque esse aqui, ó, esse ponto aqui, ó, onde meu cursor está, é o momento agora. O mercado, hipoteticamente falando, obviamente, está ali na linha tendência de alta. E aí? E aí? O que eu faço agora? Por que deveria fazer? Faz sentido? Não faz sentido? Onde é que estão essas explicações? Está travando. Estou vendo que está travando para mim aqui. Paciência, tá? Paciência, um pouquinho de paciência, que aliás é algo que temos que ter muito no mercado. Muita paciência, muita. Então, da onde vem? Por quê? Responder que é a linha que traça pegando os fundos, beleza, tá? E aí? Isso é o que a gente mais vê, a linha que... Aliás, tá aí um desafio. Eu gostaria que alguém me explicasse, sem, obviamente, usar dessa explicação que eu acabei de falar, o que efetivamente uma LTA estaria me representando, tá, no mercado. Que tipo de informação efetivamente ela está me informando. E eu não, a informação, dessa informação aí, que é a linha que passa pelos... Essa não me interessa. A linha que passa pelos fundos aí não me interessa. Tá? Pensem nisso. Da onde que vem? Para onde vai? Para onde que vai é difícil, né? Se eu soubesse, não estava aqui. Estava no Caribe. Vocês estão vendo aqui uma cortina feia atrás de mim, né? Vocês estariam vendo Palmeiras e o límpido e azul mar do Caribe atrás de mim. Se eu soubesse o que vai acontecer. Então, eu não sei. Mas pensem nisso. Da onde que vem? Da onde que vem os suportes? É suporte. É resistência. É topo triplo. Não, esse não é topo triplo. Esse é ombro, cabeça, ombro. É diferente. Mas por que é diferente? Será que é diferente? Tem alguma lógica? O que está por trás disso? Estão percebendo? Júnior, a média de preços de um ano de pregão? Não é. Não é. Maria, porque esses indicadores que você nos apresenta pela manhã são muito úteis para entendermos os movimentos, sabia? Eu acredito que sim. Se eu uso eles, eu acredito que sim, mas eu não entendi bem a tua colocação, Maria. Mas acho que sim. Então comecem a pensar nisso, comecem a questionar as coisas que passam para vocês. E a gente vê muito disso. Olha, o OGX perdeu tanto, então agora é a tendência de queda. Quer dizer que agora é a tendência de queda. Por que é a tendência de queda? Aliás, o que é a tendência de queda? Me explica. Aí você vai ver que para o fulano, tendência de queda é, exemplo clássico, o Charles Dow. A tendência de queda é quando você tem uma sucessão de pelo menos 2 topos e fundos inferiores. Bom, é a definição dele, mas será que é só isso que é a tendência de queda e nada mais? Se um ativo cai a partir de um topo em linha reta, como está sendo o caso aí de OGX, praticamente 50%,
Isso não é uma tendência de queda só porque não fez 2 fundos. No caso até fez, mas eu estou imaginando que não tivesse feito. Tá? Imagine uma situação que um ativo subiu, valorizou e de uma hora para outra cai em linha reta. Não fez 2 fundos e 2 topos que nem o Charles Dow preconizava. Então não é tendência de queda. Caiu 80%, mas não é. Comece a pensar, comece a se questionar, tá? Que é uma coisa que geralmente não é passado. Não é passado, é pouco explorado, é pouco desenvolvido, por N motivos, entre os quais a gente abordou aí, né? É uma das falhas que eu vejo dentro de toda a questão do ensino da análise técnica. Muito bem, indo para a análise propriamente, o que é a análise, né? Porque eu estou tratando aqui de análise técnica. Análise, eu lembro lá do grego analises, né? Ana é a parte, a lises é a quebra, ou seja, é a quebra de um todo, e aí eu fico com as partes isoladamente. O que é esse todo, né? O que são essas partes? Quando a gente começa a ver, são dados que o mercado, informação que o mercado nos traz. Depois a gente vai ver um pouquinho mais, né, sobre o que é. E dessa informação, desses dados que eu estou quebrando, eu estou fracionando, os dados chegam até mim de uma forma bruta, né? De uma forma até assim massiva, é muito dado, muita informação. Eu tenho que fracionar, isso aconteceu assim, aquele aconteceu assado, parará, isso tem a ver com isso, tem a ver com aquele, e esse é o processo lógico que então eu vou construir, né? Para chegar, para que eu possa, a partir desse processo lógico, ter a capacidade ou a possibilidade de fazer associações inferenciais. Olha, isso aconteceu por causa disso, e dali vem que provavelmente é isso, e está concatenado com aquele outro lá, e etc, etc, etc. E aí, então, eu vou tendo esse meu cenário, vou construindo esse meu cenário, essa minha associação, para chegar a uma conclusão. Cheguei à conclusão. O mercado agora é alta, por exemplo. É a minha conclusão, é a minha. Depois de todo esse processo aqui, de análise, é a minha conclusão. Isso me dá alguma certeza? Agora é alta. E aqui eu tenho dados, né? Tenho dados estatísticos, matemáticos, numéricos, tenho dados emocionais, tenho dados... Depois a gente vai ver mais um pouquinho. Isso me dá alguma certeza? LTA só é definida pós ou pré, depois do pregão. Não, Givaldo, também não. Vocês não precisam responder agora, tá? Eu vou deixar em suspense. Eu não vou responder exatamente o que é LTA. Isso a gente pode discutir eventualmente, mas é só para vocês pensarem, né? Porque o que acontece é que o mercado massificado, né, a indústria de análise massificada joga isso para vocês. Olha, esse aqui está em LTA, esse aqui perdeu a LTA, esse aqui agora é LTB, esse aqui está assim assado, está num canal, etc, etc. É a mesma coisa a matriz, né? Tá, você sabe, mas e aí, qual a finalidade, né? O que eu posso depurar daí, né? Enfim, cheguei à minha conclusão. Tenho a certeza de alguma coisa? Não posso ter certeza, né? Não posso. Por quê? Se houvesse a certeza, aí, por uma questão matemática, ao longo do tempo, aqui eu tomo a decisão, né? O resultado ele tem que ser líquido e certo. O que eu quero? É ganhar dinheiro, majorar meu investimento. É isso que eu quero. Eu não quero perder, eu quero ganhar. Ninguém entra para perder. Eu quero ganhar. Ou seja, mas para eu ter isso, né, dentro daquela nossa ótica de engenharia inversa, para eu ter isso de uma forma no futuro, né, porque aqui eu estou tratando de futuro, eu estou aqui, é o presente, e lá é o futuro. Para eu ter isso de uma forma líquida e certa, eu não posso ter certeza, né? Porque isso eu já vi que não existe. Não existe. Não é assim?
União dos pontos de inflexão na curva de preços, quando ascendente mostra que cada vez mais alto preço ocorre dessa inflexão. Só que mais ou menos, Gaspa, meio ponto para ti, tá? Meio ponto. Porque aqui, ó, você diz que quando ascendente mostra que cada vez mais altos preços ocorrem essa inflexão. Ocorreram, né? Ocorreram. Você não pode dizer que vai ocorrer. Então a tua resposta está meio certa. O GG Marcos só tem uma certeza que não tem certeza. Muito bem, é isso aí. Mas então vocês vejam que isso aqui, esse cenário aqui até existe, né? Só que ele é muito mais associado à renda fixa do que à renda variável. A renda fixa eu sei com um grau de precisão bastante grande que o resultado que eu vou ter depois de X tempo. 12, 24, 6 meses, enfim. Isso é renda fixa, né? Mas nós aqui estamos tratando de renda variável. E a gente já viu que a certeza eu não posso ter, né? X aqui. Quer dizer, o relatório ele não pode me traduzir a certeza de que eu vou ganhar ao longo do tempo X, Y. Isso é coisa para renda fixa. E mesmo assim tem um grau de incerteza. Então, cuidado com essa questão. Na prática, se eu não tenho certeza, eu terei um desenho esquemático, aqui no caso, né, um desenho de cenário, de probabilidade, que no tempo zero eu parto daqui e findo algum tempo eu terei um resultado A melhor, A maior ou A pior, A menor. Aí eu começo a acreditar, né? Só que aí, ó, certeza não tem, mas o fato de ter esse cenário aqui, ó, já começa a me acreditar um relatório viável, né? Um report viável, né? Sócrates, né? Sei que nada sei, é isso aí. Beleza? Então tá, agora sim, estamos tratando com possibilidades, probabilidades e não certeza. Então aí o relatório fica avalizado. Ora, que tipo de informação, se eu quero prezar este relatório, se eu quero dar atenção a esse relatório, quer tenha sido eu ou quer tenha sido outro que tenha produzido, que tipo de informação eu deveria poder contar, né? Ou até assim, ó, alguém falou aí que o difícil é ter acesso a todas as informações, né? Olha, até não é a coisa mais difícil não, você tem acesso, né? Depende de quanto você quer se envolver. Mas enfim, um relatório completíssimo, por exemplo, eu imaginei aqui, né, tentando pegar assim tudo que de fato eu procuro prestar atenção no dia a dia. Primeiro, dados e informação, tá? Dados que o mercado me passa de uma forma mais pura. Preço, é número na veia. O preço é um dado concreto, real e concreto. Aconteceu, pronto, ele está ali, ninguém mais tira aquele preço que foi registrado. O volume que foi negociado por negócio ou por dia, ou enfim, 100 ações, 1000 ações, 50 milhões de reais, entrou na bolsa 1 bilhão de reais no X meses, saiu 500 milhões, enfim, volume financeiro. Quem realmente participa do mercado, que a gente chama de players, né, os negociantes, e aqui a figurinha do tubarão, que é um dos mais em voga, né? Todo mundo quer saber o que o tubarão está fazendo, que é supostamente aquela pessoa que mais entende de mercado, aquela pessoa que é esperta, aquela pessoa que tem o traquejo, que sabe manejar e que tem o dinheiro, enfim, é o famoso tubarão. Os dados que me são passados pelo noticiário, pela mídia, pelas notícias, e aqui não só notícia no estado bruto que sai. Banco Central, por exemplo, Banco Central negocia 60 mil contratos de swap, né, fez hoje isso aí, são 3 bilhões de reais. Essa informação bruta, Banco Central negociou, pronto, eu já estou sabendo. Mas o que isso significa? Se eu não sei,
alguém, eu posso ter acesso ao comentário de alguém, à análise de alguém, à perspectiva de alguém. Posso ter acesso num nível terciário ao comentário ou ao contraponto que alguém faz sobre esse primeiro alguém. Entenderam? Vai subindo de níveis, de tal forma que uma das funções do noticiário dentro de todo esse processo aqui, por mais que as pessoas sejam avessas dentro da análise técnica a seguir noticiário, isso é uma corrente, dentro da análise técnica isso é uma corrente. Para quem não sabe, tem muita gente que diz que esquece notícia, não serve para nada, está tudo precificado, etc, etc. Eu não penso assim, tá? Depois de 10 anos eu não penso assim. Eu desenvolvi um método, um sistema que isso me é muito útil. Mas aí cada um. Porque assim, se eu não sei interpretar o dado do mercado, o dado, a notícia, né, que sai, a mídia, e ela sai, tá? Ela sai, a mídia sai. Eu não consigo me isolar. Para eu me isolar no mercado, eu tenho que viver numa caverna. Hoje em dia tem iPhone, tem Twitter, tem enfim, não tem como não ser bombardeado. Não tem como você ir para um dia do mercado sem saber que hoje é o grande dia do Fed. Não tem, é impossível. Então, as pessoas até podem tentar, mas é impossível que não sejam bombardeadas. E aí, então, o que eu acho melhor, né, é tentar usar isso a meu favor. Então, se eu não sei interpretar o dado, eu procuro achar quem interprete. E aí eu não preciso ter uma opinião, eu posso ter uma série de opiniões, com elas eu faço uma condensação, eu vejo o que sobra de consenso, mais ou menos, e aí eu começo, então, a tecer o meu próprio viés em cima da questão, que costuma ser as coisas, por exemplo, que a gente aborda no call, né? Vocês alguns aí que já têm participado do call aí, né, de manhã, o call matinal, a gente discute até muita questão macroeconômica, né, muita questão de fundamento, muita questão política, cenário político, e você deve estar pensando, nossa, o cara é muito bom. Eu não sou bom coisa nenhuma. Tudo que eu falo é decorrente desse processo todo aí. Quer dizer, o meu trabalho é justamente passar o dia tentando juntar todos esses dados para ver se há um consenso, onde é que pode não haver um consenso, onde é que pode estar o risco escondido, etc, etc, e assim vai. Tá? Evidentemente, você tem a melhor mídia e a mídia que não é tão importante, mas também é outro cenário, é outra coisa. Você tem que também entender, dentro desse processo de análise, o que é regra no mercado e o que não é. Entender as regras do mercado. Entender que, às vezes, uma queda pode ser fruto de alguém que está operando vendido. Mas eu não sabia que podia fazer isso. Pode. E o fato de poder operar vendido acaba dando outro sentido para o mercado. Outro sentido. Então, você tem que saber as regras. Sentimento, né? Sentimento de mercado. Ora, não vimos que mercado é feito por pessoas. Vocês já viram alguma pessoa sem sentimento? Por menor, o assassino mais frio calculista, ele tem sentimento. Ele provavelmente nutre algum sentimento pela mãezinha dele. Provavelmente ele já esquartejou 10 pessoas, mas no dia das mães ele foi lá e deu um presentinho. Até esse cara tem sentimento. É impossível não ter sentimento. E aí você começa a analisar o sentimento, além do próprio, na verdade, né, que é muito importante, o sentimento das massas que operam o mercado. O sentimento desse cara aqui e o sentimento do outro player do mercado, que costuma ser a sardinhada. Tá? Isso é muito importante. E aqui não temos isso muito desenvolvido. Tá? Mas nos Estados Unidos, esse também é um mercado pródigo em termos de análise de sentimento. Tá? Tem muito indicador baseado em sentimento, em opinião pública, enfim, e assim, muitas empresas
computam, compilam esses tipos de dados nos Estados Unidos. Aqui é difícil achar, eu particularmente não me vem à cabeça nenhum. Indicadores de fôlego, né, que é mal traduzido, eu sei, mas é assim que o mercado traduz. Fôlego do mercado é entender como é que se processam as altas. Eu sei que o mercado é formado por várias empresas, eu tenho um índice geral. Então, é uma forma de trabalhar isso, é trabalhar de uma forma setorialmente, ver onde é que o mercado tem força, onde é que não tem força. E a partir disso fazer a sua ilação. Tá? São chamados indicadores de fôlego. Um dos mais famosos, um dos mais conhecidos, é o famoso ADL, né? Linha de avanço declínio, que eu não vou explicar aqui porque não é o foco, mas nos calls a gente já debateu bastante isso. Fundamentos. Tem fundamento? Tem fundamento, é muito importante também, eu considero. E vou além, não é, para mim, aquela questão de usar o fundamento e a partir daí a análise técnica, não é bem assim que funciona, mas que ele existe, existe. O fluxo de capital, que aí também tem a ver com fundamentos, mas entender como é que funciona a ciranda do mercado financeiro, como funcionam os ciclos econômicos, os ciclos monetários, os ciclos de alavancagem, desalavancagem, tudo isso faz parte do processo de análise. Você pode ter um relatório, coisa mais linda do mundo, relatório fundamentalista, sei lá, vamos usar aí uma rede de varejo. Olha, consumo, porque não sei o quê, porque no Brasil o potencial da classe C em virar B ainda não sei o quê, parará, e o price sales ratio da empresa tal é não sei quanto, e o turnover de estoques, parará, é muito melhor do que seus pares no mercado, então isso, aquilo, parará, coisa mais linda o relatório. Só que se não for hora do dinheiro grosso, que usa de fundamento, o dinheiro grosso vem para o mercado de risco quando o fundamento assim o ditar, quando o fundamento mostrar que é hora para esse grande player. Quando não for essa hora, não adianta ter esse relatório dizendo que o alvo do ativo tal tem um upside de 30%. Não adianta. Agora, no mês de maio, a gente teve aí uma semana que o Ibov despencou direto, aí, sei lá quanto, 15%. E aí, meu amigo, caiu o ruim e caiu o bom. O ruim caiu mais, claro, mas o bom também caiu. E aí você que se fiou no relatório lá, que tinha um upside de 30%, e simplesmente o relatório não apresentou esse lado aqui, ó. Era um relatório de cunho fundamentalista. Não apresentou isso aqui, ele só expôs isso aqui. Sabe como é? Para não dizer que ele passou em branco, sabe como é que ele apresentou isso? Da seguinte forma. Ele disse lá no final de todo o estudo, chamado negócio de disclaimer, que olha, esse relatório foi feito com os melhores dados, com os dados que foram apresentados, com os dados disponíveis, mas infelizmente o cenário global de risco pode não ser o ideal. E aí você fica na mão. Pô, eu tenho um upside de 30%. E o downside é quanto? Isso ele não diz, né? Não tem como dizer, ele não sabe. Quer dizer, a Europa pode quebrar, pode não quebrar. Se ela quebrar, pode já ter sido precificado e o mercado a partir daí começar a subir, ou pode ser que de fato ninguém acredite que ela vai quebrar, e se quebrar, podemos ter aí um evento que a gente chama de cisne negro, né? De Black Swan no mercado. E aí, 2008 tivemos, né? Então, nesse sentido, isso tudo deve constar do processo de análise. E agora eu quero fazer um parênteses, porque a briga entre técnica e fundamentalista eu acho que é muito importante, mas eu não consegui encaixar ela dentro de um contínuo aqui da apresentação, então é meio que a parte. Agora eu faço uma parte só para tecer um comentário em cima disso aqui, de análise fundamentalista versus a técnica, a eterna briga. E aí você tem os dois brigando ali, né? O técnico e o fundamentalista. Supostamente o fundamentalista deve preceder ou deve sobrepujar o técnico, né?
porque afinal é o mais difícil, é o mais complexo, é o mais completo, etc., aquele que deve retratar a lógica do mercado, né? Enfim, se o ativo é bom, se a empresa é boa, se paga bom lucro, etc., etc., isso tem que estar tem que fazer mais, tem que ser mais consistente dentro de um relatório fundamentalista, tá? Parará, cromagem, boa noite, 3-1, só para avisar que a asa já está vindo no vermelho. Está abrindo no vermelho, né? Pô, está abrindo no vermelho, mas a produção industrial na Coreia do Sul explodiu. Vi antes de começar. É isso aí, né? Então aqui tem os dois brigando. E aqui embaixo já tem também uma terceira briga, que é a técnica fundamentalista e mais as notícias, né? Que segundo muitos as notícias só servem para atrapalhar. E eu discordo. Como que eu acho que deveria ser o ciclo real das coisas? Eu acho que deveria ser assim, tá? Isso é uma opinião pessoal, depois de 10 anos de estudo. Inclusive, assim, a gente já conseguiu, no decorrer dessa apresentação, fazer algumas inferências que corroboram, podem corroborar isso que eu vou apresentar aqui. Primeira coisa que eu não consigo fugir é o jornal, o noticiário. Então, assim, antes de começar o mercado, eu já li antes de deitar de noite, né, o jornal da noite, e eu vi que hoje a bolsa fechou no vermelho, que a OGX caiu, que não sei o que o Banco Central vendeu dólar, que a Ásia está abrindo no vermelho, que a produção industrial... Então eu já fui bombardeado aqui de notícias, de informações, de comentários, de estudo, de outras análises, também faz parte aqui. Outras análises, eu mostrei esses dias aí a análise do Citibank, o relógio aquele do investimento, né? Parece que alguns gostaram aí, até pediram o relógio de investimento do Citibank, né? Faz parte do entendimento do ciclo do mercado em que fase estamos, né? Então faz parte de entender o cenário geral. Então vem isso aqui. Aí, e vejo que as coisas meio que se sobrepõem, né? O círculo aqui, eu não tenho nada bem definido dentro de um círculo. Então aqui as regras do mercado, né? Eu tenho que estar ciente das regras do mercado, especialmente se eu opero contratos futuros, né? Contratos futuros, está aí assistindo o mestre Mazagão, um verdadeiro mestre, um dos caras com quem eu mais aprendi nesses 10 anos, está aí o mestre Mazagão, Marcos Mazagão, é um expoente no manejo e análise de mercados futuros. Eu tenho que saber as regras, porque as regras de mercados futuros são diferentes das regras de mercado à vista, por exemplo. Tá? São um pouco diferentes. Aí eu tenho que ter o posicionamento do fundamento, né? Onde que de repente está o fundamento. Eu sei que fundamentalmente estamos passando a economia real por uma fase difícil. Sabemos que o ciclo nos Estados Unidos ele recém dá sinais de que a desalavancagem pode estar terminando, uma desalavancagem que começou lá depois do episódio Lehman Brothers, né, 2009, final de 2008, 2009, pode estar recém chegando ao fim. Na Europa ela ainda está pelo menos na metade do caminho, ainda tem muito chão pela frente. Então isso faz parte de um contexto fundamentalista. Provavelmente, não é hora agora, provavelmente, do verbo provavelmente, difícil esse verbo, né? Provamentar, esse é o verbo. Provavelmente não é hora agora de se expor em mercado de risco, de comprar, por mais que Ibov esteja defasado lá seus 20 e tantos % do topo, etc, etc, porque estamos nessa fase. E se subir a partir de amanhã, etc, etc, eu tenho que tratar como provavelmente trataria, né? Eu pessoalmente trataria como uma oportunidade de curto prazo. Então, somente isso. Grandes altas eu não espero para agora. E isso encaixei dentro da análise fundamentalista da questão, para vocês verem como eu não posso descartar. Aí eu tenho que entender a ciranda do dinheiro, porque o dinheiro, você tem que pensar o mundo como a dança das cadeiras. Existem várias cadeiras dispostas, né, num salão, as pessoas
vão dançando em volta. Uma das cadeiras é ouro, uma é bonds, uma é stocks, outra é setor imobiliário, né, de real estate, imóveis, a outra é o quê? Como é aquele... bom, enfim, eu ia falar aquele setor aquele setor, como aquelas pessoas que investem, sabe, em ideias incipientes, como é angel investor, sei lá, para novas ideias, pode ser outra coisa, né? Me fugiu a palavra agora, desculpem. Mas enfim, por exemplo, quando o Facebook, né, era muito incipiente e era meia dúzia de guri numa garagem, o angel investor, né, o angel investor viu ali uma oportunidade e botou dinheiro. Isso pode ser uma cadeira, né, no momento que o mundo de repente está voltado para um grande ponto de inflexão aí em alguma nova vertente, alguma nova tecnologia. Quem sabe aí mercado verde, né? Quem sabe? Que agora perdeu muito, né, da sua verve, da sua voga por causa da crise. Ninguém pensa na coitada da árvore lá perdendo dinheiro a rodo na Europa, né? Então, azar, dane-se a árvore, infelizmente, né? Mas enfim, pode ser uma vertente. De forma que a música está tocando e o dinheiro vai circulando. Na hora que acabar, meu amigo, é bom que você consiga uma cadeira, porque alguém vai ficar de fora. Alguém vai perder muito dinheiro. Quer seja quem está investindo em bonds, que é o que está acontecendo agora, né? Todo mundo fugindo para segurança, títulos do Tesouro, Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, quer seja quem investe em ouro como reserva de capital, vacina contra todas as crises, acho que não é bem assim, mas enfim, quer seja quem investe em estoques, uma hora a música acaba, e se você não estiver sentado, babau, tem que entender isso, tem que entender que é assim, que isso existe. Você tem que entender o sentimento das pessoas que fazem o mercado com relação a tudo isso, entender que a notícia pode influenciar, entender que a percepção de um fundamento pode influenciar. Provavelmente vimos ontem hoje com a ação da OGX, quer dizer, o problema foi na OGX, mas por que a maioria das X caíram? Pare para pensar, né? Pode ter uma lógica, claro, mas pode ser meramente desconfiança na pessoa do Ike, não na empresa. Pode ser, pense. Indicadores de fôlego e, claro, o dado que é mais puro, é mais bruto, ele é até mais palpável, porque ele é fácil de identificar, ele está ali, e eu não tenho viés nele, eu não tenho. O preço é o preço e ponto. Não tem viés. Todo o resto aqui é meio que subjetivo, tem um viés. Mas preço, volume e quem comprou e quem vendeu, se eu descobrir, estão registrados, né? Estão registrados, quer dizer, são os dados que eu tenho mais palpáveis. Tudo isso, então, leva com que eu tenha o meu report, o meu relatório. Desse relatório, então, eu traço a minha estratégia para dois cenários, né? O cenário positivo, o cenário negativo. O cenário que é o meu viés, que eu estou imaginando, que é ganhar dinheiro, mas eu tenho que estar preparado, porque eu não sou bobo nessa altura do campeonato, para o cenário inverso. Se o viés é esse é o meu contra-viés. E isso, quando eu for me dar conta, na verdade, o tempo começa aqui, né? Começa na linha zero, aqui está. Mas o tempo vai indo e o cenário ele vai se desenhando aqui ao longo do tempo. Eu não preciso entrar aqui, apagar, esquecer o mundo e só lá adiante ver o que aconteceu. Não, pelo contrário. Né? Ao longo do tempo o cenário vai se desenhando. Ele pode se desenhar assim, 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 em linha reta, assim, assim, N possibilidades. Tá? Pior, quando eu me dar conta, depois de um cenário assim, ele também pode se desdobrar em outros N cenários. E assim eu vou identificando a possibilidade da existência entre o meu ponto de início e o ponto final de uma verdadeira teia de possibilidades. É uma capilaridade de possibilidades que beira, inclusive, os limites do infinito. Se eu for tratar matematicamente a questão, é isso. Quanto eu posso ganhar? Infinito. Quanto eu posso perder? Se eu estou em mercados futuros, até infinito. Se eu estou no mercado à vista, eu posso perder 100%.
Mas se eu estou em mercados futuros, até mais que 100%. Então, pensem bem nessa questão, né? Como que as coisas podem se desdobrar, né, ao longo do tempo. E então, eu percebo que do momento em que eu tomo atitude, tomo um posicionamento que foi baseado no meu relatório, no meu report, na minha análise, né, que levou em consideração aquele N questões, aquele corolário de coisas, eu posso chegar lá no meu objetivo, mas provavelmente não será a linha reta, será um caminho tortuoso que eu vou seguir, um verdadeiro labirinto, que se eu vou ver passo a passo, mais se assemelha ao desenvolvimento que a gente tem durante o jogo de xadrez. Porque você nunca sabe o passo seguinte que o mercado vai dar. E nesses termos, eu tenho que imaginar que o mercado ele é meu inimigo. Na prática não é bem isso, mas aqui eu vou imaginar que o mercado ele é meu inimigo. Ele vai jogar, ou pelo menos todas as outras pessoas que fazem mercado, vão jogar para que eu não tenha êxito. Isso que eu vou imaginar. Embora isso também não seja verdade. Ao contrário do que muita gente pensa e que é muito difundido nesses cursinhos aí de fundo de quintal, é que o mercado de bolsa é um jogo de soma zero. Quer dizer, se você ganha, é porque alguém deve estar perdendo. Mentira! Não é assim. Não é assim. Pare para pensar e você vai ver que não é assim. Mas eu não vou discutir isso agora. Mas saiba que não é assim. Mas para efeitos aqui práticos, eu vou imaginar que sim. Cada movimento do mercado pode estar sendo feito pelo meu inimigo. Porque pode ser feito justamente onde eu não espero. Ele pode preencher a casa que eu não estou esperando, que eu não estou preparado. E aí, isso vai fazer com que eu tenha que ter uma reação, uma reatividade a esse movimento. Porque, afinal, eu tenho um planejamento estratégico. Então, eu tenho um relatório, né? Relatório que vai me conduzir para uma situação e aí eu vou me deparar com isso aqui. Ou seja, eu vou praticamente entrar num jogo de xadrez. Um jogo de xadrez, tá? Todo dia, um movimento diferente. Todo dia. Às vezes a meu favor, às vezes contra. E conforme o movimento do mercado, eu vou readequando o meu posicionamento. E aí, então, temos o seguinte. Eu estou nesse jogo de xadrez, eu já sei que não tem almoço grátis, isso não existe. Ou seja, eu vou ter que trabalhar duro, tá? Não tem investimento de barbada, não tem. Quer comprar um bom imóvel? Você tem que pesquisar bastante. Tem que procurar entender o quanto você puder de mercado imobiliário. Porque se você cair na lábia do vendedor da imobiliária, é barbada. Você acha que ele vai dizer, olha, aqui não compra, porque não é uma boa vizinhança, ou tem informação de que o shopping que ia sair aqui não vai mais sair. Se ele for muito honesto, ele até vai dizer. E claro, tem pessoas assim, né? Mas eu estou tentando exemplificar com outro exemplo. Muita gente acha que o mercado de imóveis é mais seguro que o mercado de ações. É mercado de risco, amigo. Mercado de risco. Compra o imóvel na planta com a certeza de que vai vender mais caro logo ali 6 meses quando o prédio ficar pronto para ver. Faz isso, faz. Dependendo do momento em que você entra, dos fundamentos do mercado, você vai quebrar a cara. Então, veja lá, né? É a mesma analogia. Mercado de ações é mercado de risco, assim como o mercado imobiliário. Eu vou ter que trabalhar, e aí eu vou usar aquele instrumental todo que eu já mais ou menos delineei. E ainda tem mais coisas, na verdade, né? Mas são os que me veio à cabeça. E aí, então, eu tenho um relatório, e aí eu tenho, né, a minha análise, e aí, então, eu traço a minha estratégia. Está aqui o plano, ó. Está aqui o plano. E podemos discutir até esse plano no call matinal. Está aí o plano. Muito bem. Do que se trata, então, a análise técnica de mercados? É ler a mensagem que o mercado passa.
A mensagem que vem desses dados todos, dados de notícias, de cotações, de volumes, de players, de sentimento, dados fundamentalistas, todas as mensagens que o mercado vai me passando, tá? Muita atenção agora, muita atenção agora. Ler é muito diferente de entender, tá? Esse é o problema, esse é o problema. Ler é bem diferente de entender. Do ler para entender é preciso passar pelo estudar. Tem que estudar muito, tá? Quem acha que vai comprar um livrinho de análise técnica na livraria e vai sair operando e vai ganhar dinheiro, saiba já de antemão que a probabilidade de quebrar a cara é altíssima, altíssima. Por que eu digo isso? Porque aconteceu comigo. Ou vocês acham que foi diferente? Não, não foi não. Eu fiz um cursinho, eu me entusiasmei. Quando eu vi assim, a ideia básica, né, do que tratava a análise técnica, me caiu o queixo e eu obviamente já comecei a fazer conta. Meu Deus, isso aqui vai dar 10% ao mês, no mínimo. Porque olha como é fácil. Quando fez isso, aconteceu aquilo. Então, e aí eu fui fazendo, né, as minhas inferências. E aí, a 10% ao mês, meu Deus do céu, 3 anos eu estou rico. Absolutamente rico. Não preciso nem mais trabalhar. Ou vocês acham que não aconteceu comigo? Aconteceu sim, aconteceu. Acontece, é um processo natural. E você pode estar tendo hoje a chance de se precaver dele, né? Se precaver. Então tá aqui, ó, para vocês verem como ler é diferente de entender. Deixa eu carregar aí. Agora nós vamos ler isso aqui, ó. Todo mundo vai ler, porque eu acredito que todo mundo saiba ler, né? Seja alfabetizado aqui. Se as Blugatides ovassem trunfides apocolinas, então grossemente predimaríamos os chinfolames de Frelhões. Beleza. Todo mundo leu, né? Ler é fácil. Eu tenho S, todo mundo aprendeu isso. Eu tenho S, eu tenho E, então dá C. As, bluga. Beleza, todo mundo leu. Alguém entendeu? Sim ou não? Falem a verdade, vocês não têm nem ideia, né, do que está escrito aqui. Pois é. Nothing, absolutamente nothing. Zip. Nada. No. Zero. Mas é isso, ler é diferente de entender. Então, ler, todo mundo vê linha traçada para cá e para lá. LTA, LTB, suporte, resistência, o candle, não sei o que, o martelinho, o hammer, o harami, todo mundo lê. Entender é que é complicado. Entender o que está por trás de tudo isso é mais complicado. Bem mais complicado. Tá? De tal forma que um dia, se vocês forem fazer alguma análise e chegarem a isso aqui que está na tela, de uma coisa vocês podem ter certeza. Em algum momento desse processo todo, vocês pegaram o caminho errado. Tá? Porque a análise técnica não é essa riscalhada aí que está aí na tela de vocês. Não é. Isso não leva a nada. Não leva a nada. Não te diz nada. Absolutamente nada. É um monte de risco. Só isso. É um monte de risco. Não te diz nada. Você errou se chegou aí nesse estágio. Depois de tentar fazer todo esse processo. Errou. Infelizmente você errou, tá? Outra coisa muito importante que eu esqueci. Falava aqui, né? Das coisas que são importantes. Vocês estão vendo, são círculos concêntricos, né? Daqui foi se expandindo, foi parará, né? Agora tem duas coisas que ficaram de fora aí, que são as coisas magnas, absolutamente preponderantes sobre todas as outras. Todas as outras. Vou mostrar agora, então, no slide completo.
tá? Para vocês saberem, para vocês terem o cenário completo. Tá aqui, ó. Essas duas coisas. Primeiro, a estratégia. Tá? A estratégia, porque vejam, é análise técnica. Ou seja, eu tenho a parte toda da análise e eu tenho a parte da técnica. Se eu pudesse escolher o que é mais importante, a análise ou a técnica, fiquem com a técnica. Tá? Fiquem com a técnica. Até porque se pode provar por A mais B que é possível, bem possível, ganhar dinheiro e um bom dinheiro no mercado só com técnicas, estratégias de controle de risco. Só isso. Eu não preciso nem ter análise. Não preciso sequer fazer análise. Se eu quiser comprar amanhã, posso comprar, sem problema nenhum. Se eu estiver de posse, né, do domínio de inúmeras técnicas que existem. Então, entre a análise e o técnica, o que é preponderante é o técnico. A outra coisa que é fundamental, e aí, ó, nada disso, deveria até ser um círculo maior ainda, nada disso tem valor, nada disso vai importar, é se você não se conhecer. Conheça-te a ti mesmo, você é seu maior inimigo. Não adianta nada eu querer entrar para o mercado de risco, não, eu quero bolsa, se eu acabar descobrindo que eu não tenho perfil para isso, porque eu vou perder, alguma coisa eu vou perder, faz parte, é estatístico, algumas operações, muitas operações vão resultar em prejuízo, e se eu não conseguir manejar isso, eu estarei em sérios apuros, e o meu resultado total futuro estará comprometidíssimo. É fracasso, na certa, é 100% de fracasso. Você pode chegar a essa conclusão, e ela é até bem válida. Eu não sirvo para renda variável. Eu não sirvo. Não adianta forçar. Quer dizer, se você for rico, pode inclusive exercitar a sua teimosia pro resto da vida. Mas é uma coisa que você, a partir de um certo tempo, já vai ter isso como evidente ou não. Eu sirvo ou eu não sirvo. Tá? É preponderante sobre o demais. É strategy, ok? Parará. E com isso, então, chegamos ao final. Deixa eu ver só, com curiosidade, quanto tempo levei. Que era para ser 1 hora. Sabia, levei 1h40, normal. Mas, e perdi viewers até, né? Desculpe. Mas, enfim. Então era isso, basicamente, né? A visão que eu tenho sobre análise técnica, depois de 10 anos de estudos de análise, né? O foco principal, eu acho que não é a análise em si, mas sim o processo analítico. Porque por mais que você se esforce, por mais que você tenha os melhores dados ao seu dispor, durante o seu processo, você pode chegar a uma conclusão que pode se mostrar que não é a certa. Simples assim. Mas assim, você não pode ou não deve partir de premissas falsas. As premissas é que tem que ser verdadeiras, tanto quanto puderem, né? Então, o que é mais importante é o processo analítico, e não a análise em si. A análise ela pode ser técnica, ela pode ser fundamentalista, pode ser conjunto, posso ver noticiário, posso fazer um monte de coisa. Mas o processo analítico por trás disso tudo é que não pode ser falho. O processo não pode ser falho. Tá? A moral é isso aí que eu queria passar. De análise técnica pura, né, a gente vê em outra oportunidade. A gente tem visto bastante nos calls, embora também eu não queira, não é o momento para lá perfilar as prerrogativas do MACD histograma e etc, mas é um momento que a gente tem para discutir algumas coisas, ainda que superficialmente. E para day trade, o que sugere? Boa. Então tá, gente, era isso.
Desculpa se decepcionei alguém, desculpa se decepcionei alguém que esperava análise técnica na veia. Acho que não é o momento ainda, tá? O momento vem depois, vem ao longo do tempo. Vocês têm aí para votar. Eu agora estou sem o link aqui, né? Até amanhã no call, vocês têm para votar aí uma enquete que o pessoal do Guinvest está fazendo, para vocês verem o que fica melhor em termos de curso, carga horária, etc, etc. Tá? Que eu estou disposto a dar. Quero aprender análise técnica. Vais aprender. Vou fazer os meus maiores esforços para aprender. Para que você aprenda. Beleza, mas é isso aí então, pessoal. Já votei, o segundo já votou. Obrigado pelo helpful na sua explanação, muito obrigado. Até amanhã, Celso. Beleza, né? Sou novo no segmento e vou me empenhar bastante. Bem-vindo então, Wagner. E a OGX cai mais amanhã? Boa pergunta, né? Boa pergunta. André, valeu. Voto é o seguinte, amanhã tem uma enquete que o Guinvest está promovendo para votar no melhor dia, para ter curso, carga horária, enfim, esse tipo de coisa, né? Amanhã, agora eu estou sem o link aqui, mas amanhã, durante o call, eu posto aqui de novo, tá? Se não, o Guinvest, de quando em quando, ele deve mandar aí Onde posso me informar sobre análise técnica? Paulo, muitos lugares. Aqui, inclusive, né, durante os calls que a gente vai tá fazendo de manhã aí, de uma forma até já sistemática, né? A intenção é que seja duradouro. Tem muita literatura já disponível. Se você vai lá na Saraiva, na Cultura, essas grandes livrarias aí, Globo, etc, etc, já existe muita literatura brasileira, de qualidade, inclusive, de qualidade, mas assim, é tudo, assim, por mais que você vá lá e tenha 3 livros e você vai ler os 3 livros, são 3 livros, né? Existem muito mais coisas, existem muitos cursos, e aí eu faço uma ressalva, né? Cuidado com o jeito como você aprende, cuidado, e eventualmente, é o que eu estava falando aqui, vamos ter curso aqui no Guinvest também de análise técnica, né? Que é a minha área. Você não vai dar um curso? Vou sim. Vou. Com certeza vou. Diego, qual foi o melhor livro que você gostou? Eu acho que eu nunca vou aprender análise técnica. É difícil. Não é não. Não é difícil não, Givaldo. Não é difícil. Tem muitos... O maior problema eu acho que está com a gente mesmo, sabe? É isso. Depois de 10 anos eu acho que é isso. Depois que você aprende a conceituação do negócio, fica fácil, fica fácil. Você vê que o maior empecilho para o seu sucesso é você mesmo. Tá? O melhor livro, olha, difícil dizer, Givaldo, difícil. Tem livros assim fantásticos, tá? Mas infelizmente vou ter que te dizer que eles são em inglês. A maioria deles é em inglês. Tem os livros do Steve Nissen sobre Candlestick, são 2, que eu conheço, 2. Tem os livros do Alexander Elder, fantásticos, são 4 que eu conheço, pelo menos 4. Tem os livros do Perry Kaufman, tem os livros do Larry Williams, nossa, pelo amor de Deus, Larry Williams. Enfim, a literatura é vasta, não dá para dizer o que é melhor. Tem os livros sobre indicadores técnicos, tem os livros... Bom, tem o do John Murphy, que é fundamental, do John Murphy. Enfim. Português que é mais difícil. Eu, assim, de cabeça, eu lembro o do professor... meu Deus.
Bom, tem um cujo autor é José Hilton, que eu me lembro de cabeça. Gostei do livrinho, é bem bom. Tem um que é de um japonês, que eu não vou lembrar o nome. E tem o do... como é o nome do professor, pelo amor de Deus? Para aí, só um pouquinho. Figueiredo, me fugiu? Não é possível. Todo dia vejo ele. Para aí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Meu Deus. Valmiki Figueiredo. Bem bom livro. Bem bons cursos dele também, são muito bons. Os cursos dele são muito bons. Só tem um probleminha, em Vitória. Aí você vai ter que ir a Vitória, Espírito Santo. Fazer uma visita ao meu amigo Valmiki. Eu até estava querendo, daqui um tempinho, ir lá visitar ele. Um cara muito bom. Tem gente muito boa, tá? Nessa área. Tem gente muito boa. Muito boa mesmo, tá? E tem os picareta também, né? Tem que procurar fugir dos picareta. Mas aí, às vezes, até mistura com questões pessoais, né? Então, eu não quero tecer comentário. Eu acho que, de certa forma, todo mundo tem algo que possa ser útil. Tá? Todo mundo. Mas a gente sabe, né? A gente vê quem pode, quem tem um discernimento melhor e quem não tem. Quem não tem. Enfim, gente, era isso. Deixa eu voltar aqui para ver se tem mais alguma coisinha. Eduardo Matsura, esse aí mesmo, Eduardo Matsura, esse cara aí é bom, tá? Gosto muito dele. Parabéns pela palestra. Pô, obrigado, Márcia. Sabe que vindo de você, né? O meu livro, Diego, tá saindo. Calma que tá saindo. Mas o processo de escrever um livro é complicado. Porque a gente escreve. Escrever não é problema. Se você for ver a quantidade de coisas que eu já escrevi no blog, dá uns meia dúzia de livros, pelo menos. É que agora eu tenho focado muito no call matinal, né? E aí eu passo boa parte do dia em função disso, e aí editar o vídeo, e carregar o vídeo, etc. Antigamente eu fazia tudo na mão mesmo, escrevendo no blog, né? As oportunidades, enfim, que apareciam, né, os momentos que apareciam em Gerdau, em Petrobras, enfim, o que quer que seja. E agora não dá para fazer mais as duas coisas, né, fica complicado. Então, escrever escrever mesmo no blog é só na parte da manhã, que tem a visão lá da pré-abertura. Ô Massa, viu toda a palestra? Ou encheu o saco, saiu na metade e só voltou agora para fazer média? É uma palestra conceitual, né, não é nada... Imagina escrevendo, vai dar umas 1000 páginas. Os calos da manhã são via live stream. Sim, é o mesmo canal aqui, ô Paulo, tá? Mesmo canal. Beleza. Mas saiba que você teve especial influência na construção do que eu sei sobre análise técnica, tá? Vai dormir com essa. Tá aí, ó, o André botando o link da pesquisa. Quando você... não vi a pergunta, desculpa, João. 10 anos atrás, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tenho 10 anos de estrada, e é pouco, tá? É pouco. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma coisa aqui. O link é esse aí mesmo, mas é esse aí, tá? Você tem que acessar aí o meu aqui é o meu mural no Guinvest, né? E procurar ali o WebTV. Esse mesmo aí que tá aí, ó, Valmiki Alves tá aí, é o Wall Trader, tá? Tá aí o site dele. E é muito gente fina, é muito bom, muito boa gente.
Raytrade, infelizmente não pude acompanhar essa palestra, vai ficar gravada e disponível. Raytrade, vai, gravada ela ficou, tá? Porque o live stream ele grava aqui. A questão de disponibilizar ou não, eu estava falando de manhã, né? Porque eu entendo que tem gente que não consegue assistir e tal, né? Tem gente com problema, parar. Tá, normal, natural. O problema é que se eu divulgo de antemão que vai ficar gravado, então as pessoas já não entram de propósito, né? Porque sabe que vai ter o almoço grátis depois. É a mesma coisa no call matinal, né? Eu tenho depois do call, eu deixo gravado e disponibilizo o link, né? Mas muita gente, eu preciso dessa noção de mercado, ver quantas pessoas assistem para ter uma ideia, né? Se vai vingar ou não, se vai ter futuro, se eu vou continuar ou não, enfim. E aí se as pessoas sabem que vai ter depois disponível, elas não vêm para o call matinal e acaba me gerando um dado falso. Eu estou vendo lá que eu tenho 80 viewers, mas eu podia ter 200. Se as pessoas soubessem que não vai mais ter disponível depois. Então, sim, acredito que sim, acho que vai ficar disponível. Talvez amanhã, depois eu já poste o link, né? Então, acho que sim, tá? Você começou como eu, perdendo muito ou não? Eu acho que eu não perdi muito, sabe, Givaldo? Eu me lembro que o primeiro trade da minha vida, eu fiz com Ambev, perdi dinheiro. Estopei, né? Estopei. E veja que eu comecei bem, né? Porque eu estopei, é uma coisa que já tinha bem presente, né? Tinha que estopar. Perdeu, tem que estopar. O segundo foi em Petrobras, perdi dinheiro também, mas dentro daquela premissa, né, de sempre perder pouco. E o terceiro trade foi na finada Sadia. E esse trade me deu muita grana mesmo. Eu acabei pegando um bom swing, pagou as 2 perdas que eu tive e sobrou muito dinheiro. Isso faz 10 anos, né? É claro que aí, eu mesmo sendo incipiente, né, iniciante, de certa forma, né, no terceiro trade o cara emplaca uma baita dessas, o sucesso já sobe a cabeça, então aí já começa, é o curso natural das coisas, né? Aí eu já não lembro mais do quarto, do quinto, mas aí teve uma época assim que eu acabei perdendo um pouco mais do que esperava e acaba servindo de lição. Da mesma forma que isso não é ensinado, né, o manejo do mercado na prática não é ensinado em nenhuma faculdade. A gente sabe que a faculdade ela sempre tem um custo. O custo que a gente tem para aprender isso é o que a gente vai perdendo nos trades. É isso, tem um custo. Então, o melhor que você pode fazer, Givaldo, é ver esse dinheiro aí que você perdeu ou está perdendo e usar a seu favor, como ensinamento, como lição, tá? Como se fosse o capítulo de um livro. Muito bem. Já comecei sabendo estopar. E comecei, eu me lembro que, claro, aí fui estopado. Me lembro do dia, como se fosse, fui estopado. Aí estava na corretora, estava na sala de clientes da corretora naquela época. E o meu operador veio e viu que eu estava triste, etc. E disse, por que e aí? Mas e aí, como é que está o mercado e tal? Pois é, você foi estopado, aí perdeu o dinheiro. Tá, mas foi estopado como? Seguiu o protocolo, seguiu a estratégia, fez como tinha que fazer? Sim, fiz. E olha, então, a operação foi um sucesso. A operação foi um sucesso absoluto. E ele me cumprimentou assim, até bem enfaticamente. E, enfim, isso me marcou. Nunca mais saiu da minha cabeça. Foi meu primeiro trade. Foi um trade de sucesso em que eu perdi dinheiro. E que alguém mais experiente de mercado, que tinha já seus 10 anos na minha frente, veio e me cumprimentou. Disse, olha, é assim mesmo. Espera que você está fazendo certo. Vai chegar a sua hora, você vai ver que vai dar certo. E deu. No terceiro, deu. Então, é difícil. Eu sei que é difícil. O componente psicológico é muito... O Marcelo está comentando ali. Ele é muito evidente, ele é muito presente. A gente tem que cuidar.
Pará. É aberto sim, Massa, é aberto. Abração aí, boa noite. Vai descansar, que eu sei que amanhã cedo tu é que nem eu. Muito bem, gente, acho que era isso, tá? Já vão 2 horas. Acho que tá bom demais, eu ainda tenho trabalho a fazer. Sim, tenho trabalho a fazer. É isso, né? Gostar de mercado é isso. Obrigado a todos. Muito obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa. Desculpa se o assunto foi chato. Desculpa se o assunto não era bem isso que vocês esperavam. Mas eu acredito que eu cumpri meu objetivo, né? A visão da análise técnica por uma perspectiva um pouco diferente, incomum, que geralmente não é vista por aí. Então, nesse sentido, eu vou hoje finalizar o meu dia realizado. Acho que cumpri meu objetivo, passei minha mensagem e desculpem qualquer coisa. Amanhã estamos aí, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, né? Valeu, gente. Obrigado, Maxi. Valeu, Dom Wagner. Beleza, espero que todos tenham tido proveito. E sabe onde me encontrar, né? Sabe onde me encontrar. Tem o blog, tem o meu mural no Guinvest, que eu vou postando os links dos vídeos, dos blogs, que os vídeos eles são postados no blog, né? Os links para o YouTube, depois ali também no Guinvest. Tem lá no meu blog um e-mailzinho lá no Gmail para contato. E, enfim, tem aqui o Guinvest mesmo ali, a parte de contato. Enfim, só se trumbica quem não se comunica, tá? Obrigadão, gente. Boa noite. Um grande abraço a todos aí. Obrigado. Valeu!